Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Estamos dando início à nossa primeira aula, ainda no formato remoto, mas esperançoso que, o mais breve possível, possamos voltar às nossas aulas presenciais, certo? Então, enquanto não, vamos dar início à nossa aula ainda no formato remoto. Bom, nós teremos hoje a nossa primeira aula de física, certo? Referente a todos os primeiros EJA. Me chamo Lindinart. A minha formação inicial é matemática, mas por uma questão de complemento de carga horária, nós vamos trabalhar essas aulas de física com vocês. Já tive experiência em anos anteriores, então acredito que nós teremos um bom trabalho a ser executados juntos, certo? Bom, então nossa primeira aula ela vai ser uma aula mais teórica, inicialmente, nós vamos rever alguns temas teóricos, simples, de fácil interpretação, ok? Vamos lá. O que é que nós temos na primeira aqui? A questão da história, né, da ciência, ou seja, a ciência na história. O que é que acontece? O ser humano ele sempre observou a natureza tentando entender seus fenômenos e com isso acumulou saberes, conhecimentos e crenças, certo? Então, inicialmente, se construiu uma cultura na qual os fenômenos naturais tinham origem misteriosa, muitas vezes atribuída a deuses, espíritos, ou outras explicações animistas, né? O que seria essas explicações animistas? Muitas vezes eles acreditavam que, além dos seres vivos, os fenômenos naturais ou a própria natureza, eles tinham alma, eles eram apropriados de alma e tinham vontades próprias, certo? Então, essas explicações também eram aceitas, certo? Então, acredita-se que foram os filósofos gregos os pioneiros na criação de sistemas de explicações racionais para os fenômenos naturais, em uma primeira tentativa de entender e interpretar o mundo desvinculado do pensamento mítico. Ou seja, nós tivemos aqui, se a gente observar nas ilustrações, né, o homem já pré-histórico, depois o homem já, depois de se apropriar de alguns fenômenos naturais, ou seja, perceber os ciclos de chuva e de seca, perceber a contagem dos dias e das noites, as fases das luas, e aprender a cultivar a própria terra, né, além do próprio domínio do fogo, fez com que essas culturas fossem realmente se apropriadas desses fenômenos naturais e, como se colocou aqui inicialmente, sempre dando a uma interpretação um pouco mais mística, certo? Então, já foram, na fase dos gregos, né, os filósofos gregos, os pioneiros na questão de construir um entendimento um pouco mais desvinculado do pensamento mítico, né? Passou-se a interpretar esses fenômenos com uma outra visão, certo? Vamos ao próximo tópico. Então, ao se questionar e problematizar a realidade, e não aceitar explicações pré-estabelecidas, originou-se uma nova maneira de pensar. Nós chamamos aqui de o pensamento filosófico. Então, aqui, ó, os filósofos buscavam explicar a origem do mundo e a razão de ser das coisas, além de estabelecer relações, causa e efeito entre os fenômenos. Então, nós vimos aí que nessa situação, os filósofos já começaram a relacionar causa e efeito das coisas, comparando e tentando estabelecer relações entre esses fenômenos naturais, ou seja, fugindo daquela mais interpretação mística, certo? Bom, assim surgia a chamada filosofia natural, que posteriormente deu origem à física, que passou a se ocupar de explicar os fenômenos do mundo material. Então, quando nós passamos por essa evolução histórica, nós conseguimos hoje compreender o que é a física, certo? Ou seja, essa parte é onde você vai estudar e começar
a explicar através de fórmulas matemáticas, através de conceitos já determinados, certo? Já comprovados, os fenômenos do mundo material, certo? Então, essa parte inicial da história, da evolução do estudo da física, é importante para que a gente possa compreender, certo? O estudo de física ele não foi definido assim, de uma hora para outra. Foi todo um processo evolutivo, certo? Então, essa primeira parte, ela está mais uma parte conceitual, certo? Um breve resumo do processo histórico. Bom, aí o nosso segundo tópico, nós vamos tratar da questão da definição de medidas e unidades, certo? O conhecimento físico do mundo, ele se estabelece a partir de relações quantitativas e qualitativas entre as grandezas envolvidas em determinado fenômeno. Faz parte da pesquisa científica identificar quais são as grandezas importantes e como medi-las, certo? Então, também nesse processo evolutivo da física, passou-se a aceitar e a determinar medidas pré-estabelecidas para que você possa tratar determinados fenômenos. Então, por exemplo, inicialmente, se a gente observar, nós temos várias definições ou relatos de surgimento de estratégias para medir terras. Por exemplo, inicialmente se iniciava nós em cordas para delimitar o comprimento de terras, certo? Muitas vezes, ou em determinadas passagens, era usada a parte uma parte do braço do rei, certo? Que ficava exatamente entre a ponta do dedo e a ponta do cotovelo, como uma medida também de comprimento. Só que com as necessidades e as evoluções, principalmente com o surgimento da física, começou-se a utilizar unidades padronizadas para que você possa indicar medidas, sem que haja distorções. Então, por exemplo, hoje nós conhecemos a trena, né? Falar especificamente da imagem que aparece, para indicar o quê? Para indicar a medida, o comprimento de uma parede, o comprimento de um terreno, entre outras situações. Nós determinamos o relógio para indicar a medida do tempo, nós usamos a balança para indicar a massa de um objeto, a massa de uma pessoa, né? Nós indicamos a temperatura ambiente, ou até mesmo a temperatura corporal, através do termômetro. Então, tudo isso foram o quê? Foram uma parte da física que começou a se utilizar, certo, de algumas grandezas para indicar essas medidas, certo? Então, o que é grandeza? Grandeza é tudo aquilo que se pode medir, certo? E aí já vem uma segunda pergunta embutida. Mas o que é medir? Então, medir é comparar duas grandezas de mesma espécie. Por exemplo, área com área, comprimento com comprimento, volume com volume, etc. Então, é como eu falei inicialmente. Então, nós poderíamos, por exemplo, antes de ter essas medidas pré-estabelecidas, o ser humano ele recorreu a várias estratégias. Por exemplo, poderia-se usar o palmo da mão, certo? Para indicar a medida de um objeto, ou seja, quantas vezes a palma da minha mão, se eu quisesse medir uma porta, o tamanho de uma porta, por exemplo, ou o tamanho de uma mesa, quantas vezes a palma da minha mão caberia naquele objeto. Então, isso é o quê? Eu estou comparando, certo? Duas grandezas. No caso, eu estou comparando quantas vezes a medida da palma da minha mão caberia naquele determinado objeto. Então, essa seria uma forma de medir, certo? Então, muitas vezes o homem, inicialmente, ele usou muito essa parte ou partes do corpo para indicar essa medida, o que criava essa confusão, né?
Imagine aí, você não tinha um padrão, você não tinha um tamanho de mão, um tamanho de pé padrão. Então, naturalmente, havia muita confusão nesse sentido. Então, a necessidade de comparar duas grandezas na mesma espécie, surgiu também a necessidade de padronizar essas medidas, certo? Essas grandezas. Então, o que é que acontece? Então, as medidas elas podem dar para a ciência um caráter mais universal. Estabelecidos os padrões de medida, elas não dependem mais de fatores culturais. Isso permite a obtenção de conhecimentos mais objetivos sobre a realidade, já que eles independem da interpretação das pessoas. Então, é como eu falei anteriormente, né? Quando se começou a padronizar as medidas, então acabou com essa distorção, né? De utilizar partes do corpo do rei específico para indicar uma medida, certo? Agora, o que é que acontece? Com a evolução das ciências, precisamente da física, nesse caso, se criou-se o quê? Um sistema internacional de unidade, que nós chamamos abreviadamente de SI, que foi criado em 1960. E ela define as abreviaturas e os padrões de todas as unidades de medida. Então, por exemplo, no Sistema Internacional de Unidades, o chamado SI, a grandeza intensidade luminosa, ela tem como unidade a candela e o símbolo CD. Então, o que é que acontece nesse sistema internacional de medida? Ele foi utilizado para padronizar todas as unidades de medida. Então, aqui eu estou dando um exemplo de um, certo? Se nós queremos determinar a intensidade luminosa de um corpo, certo? Que seria a grandeza envolvida, ela teria como unidade de medida a candela, certo? E o símbolo que representaria esta grandeza seria CD, certo? Então, esse é um exemplo da contribuição para todos nós, né, para a ciência em si, do Sistema Internacional de Unidades, ou seja, veio para padronizar, ok? Vamos a mais à frente. O que é que acontece agora? Bom, aqui vai ter um pouquinho de cálculo, mas coisa simples, mas também é importante que a gente retrate isso aqui. Terceiro tópico, certo? O que é que nós temos? Potências de ideias e notação científica. Aí, como eu falei, são pequenos cálculos, mas que são importantes, porque muitas vezes, na física, nós usamos as potências de 10 e a notação científica para expressar grandezas envolvidas no estudo dessa disciplina, certo? Então, muitas vezes, nós temos que ter conhecimentos das potências de 10 e da notação científica justamente para abreviar algumas informações, certo? O que é que acontece em relação à potência de 10? Ela é utilizada para abreviar múltiplos ou submúltiplos de 10, ok? Então, exemplo 1 aqui, ó. No Sistema Internacional de Unidades, o metro, indicado pelo símbolo M, é a unidade padrão para a grandeza comprimento, certo? Então, a grandeza comprimento no sistema internacional se utiliza-se como unidade o metro, cujo símbolo é M, certo? Então, sendo o quilômetro km um múltiplo e o milímetro mm um submúltiplo do metro, certo? Então, assim, nós poderíamos também determinar essa relação de múltiplo e submúltiplo. O que é que acontece? 1 quilômetro equivale a 1000 vezes a unidade do metro. Então, nós teríamos 1 quilômetro igual a 1000 metros. Ou seja, nós poderíamos aqui escrever esse número 1000 de um modo abreviado, ou seja, utilizando uma potência de 10. Então, como é que se faz essa conversão? Veja como é simples. Eu poderia o seguinte, eu posso considerar o número 10 na base, eu vou rabiscar aqui um pouquinho, para que vocês possam entender melhor. Bom, eu posso fazer o seguinte, eu quero transformar o número 1000
certo? Quero transformar o número 1000 para uma potência, ó, quero transformar o número 1000 para uma potência de 10. O que é que eu vou fazer? Ó? Primeiro, eu vou colocar na base da potência o número 10, e aí eu vou fazer o seguinte, ó, a quantidade de zeros que o número possui vai ser o expoente da potência. Então, veja que aqui, ó, o número 1000 tem 1, 2, 3 zeros. Então, por isso ó, que ficou 10 elevado a 3. Então, 1 quilômetro equivale a 10 elevado à terceira m. Ou seja, eu converti ó, o número 1000 para uma potência de 10. Então, muitas vezes na física, principalmente quando nós temos números bastante grandes ou bastante pequenos, muitas vezes nós recorremos a este formato, essa conversão. Isso é importante. Então, preste atenção aqui. Ó. 1 quilômetro equivale a 1000 vezes a unidade, que é o metro, né? Então, 1 vezes 1000 vai dar 1000, certo? Ou seja, 1 quilômetro é o equivalente a 10 elevado a 3 metros. Bom, 1 milímetro. O que é 1 milímetro? 1 milímetro é você pegar 1 metro e dividir em 1000 partes iguais. Então, você pegaria 1 metro e dividia por 1000. Então, 1 milímetro equivale a 0,001 metros. Certo? Então, como é que eu vou transformar aqui, ó, esse número, que agora nós temos um número pequeno, ou seja, um número decimal. Como é que eu vou converter esse número decimal para uma potência de 10? Então, o que é que acontece? Então, 1 milímetro equivale, então, novamente, ó, a base 10, certo? O que é que eu vou fazer? Bom, eu vou contar o número de casas decimais. Esse número de casas decimais vai aparecer como um expoente negativo. Então, olha só o que é que acontece. Eu tenho uma casa decimal, duas, três casas decimais. Então, olha o que é que acontece com o expoente. Ó. Ele aparece aqui, 3 negativo. Então, daqui, nós já podemos tirar um padrão simples. Bom, se eu tenho números inteiros, eu sei que a potência de 10 vai ter um expoente positivo. Se eu tenho números decimais, eu já sei que a potência vai ter um expoente inteiro negativo. Olha o que é que acontece aqui, ó, nos outros exemplos. Então, eu tenho aqui o número 10.000. Aí eu quero converter para uma potência de 10. Então, simples. Qual o padrão? Base 10. Eu verifico ó, a quantidade de zeros é a quantidade indicada no expoente. Nesse caso, vai ser positivo. Então, ó, nós teríamos 1, 2, 3, 4 zeros. Então, por 10 elevado a 4, certo? Aqui, ó, o número 100.000. Então, novamente, ó, base 10. Aí eu vou contar o número de zeros. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, qual vai ser o meu expoente da potência? Expoente 5. Então, ficou 10 elevado a 5. Se eu tenho um número decimal, ou seja, um número com vírgula, o mesmo procedimento, certo? Eu vou colocar na base, bastante semelhante ao procedimento, para ser mais preciso, né? Eu vou colocar na base o número 10 e vou contar o número de casas decimais. E esse número eu vou indicar sendo negativo, certo? Então, base 10 aqui, ó, eu tenho o número 0,01, então, base 10. Aí eu tenho, ó, uma, duas casas decimais. Então, essa quantidade, ó, duas casas decimais, eu coloco com o expoente, só que agora com o expoente negativo. Então, ficou 0,01, ou seja, 1 centésimo, equivale a 10 elevado a 2 negativo. Bom, aqui eu tenho 0,0001. Como é que eu vou converter? Então, novamente, ó, base 10. Vou verificar quantas casas decimais tem e indicar essa quantidade sendo uma quantidade negativa. Então, eu tenho uma, duas, três,
4, certo? Então, expoente 4 negativo. Então, essa é a forma que nós temos de converter, muitas vezes, um número grande ou um número pequeno para a potência de 10, certo? Se tiver como um número inteiro, o que é que você faz? Base 10, conta-se a quantidade de zeros, essa quantidade vai ser o expoente positivo da potência. Então, o número 10.000 ficou 10 elevado a 4. Veja que eu tenho exatamente 4 zeros. Se for um número decimal, ou seja, um número que tem vírgula, o que é que você vai fazer? Base 10, a quantidade de casas decimais vai ser escrita como expoente, só que um expoente negativo. Então, duas casas decimais, ou seja, dois algarismos depois da vírgula, expoente 2 negativo. Certo? Bom, qual vai ser o nosso próximo? O nosso próximo vai ser a notação científica. O que é que acontece? A notação científica ela é utilizada para escrever números muito pequenos ou muito grandes, né? Frequentemente encontrados nas ciências. Isso exatamente é uma das utilizações das notações científicas. Ela é basicamente utilizada para escrever números muito grandes ou muito pequenos, ok? Isso vocês vão ver nas próximas aulas que vai estar frequente sendo usado nas nossas explicações, nas nossas atividades. Então, como é que se dá essa notação científica? Ela obedece esse padrão aqui, ó. Então, nós temos aqui, ó, x vezes 10 elevado a n. Esse é um padrão, certo? A notação científica ele vai se apresentar nesse padrão. Um número x, que nós chamamos de coeficiente, vezes uma potência de 10. O que é que acontece? Esse número x tem um condicionante. Ó. Esse número x ele tem que ser um número igual ou maior que 1, porém ele tem que ser menor do que 10. Esse é um condicionante. O número n vai indicar um número inteiro, ou seja, ó, esse n que indica o expoente, ele é um número inteiro. Ele vai ser ou um número positivo ou vai ser um número negativo, vai depender da situação. Vocês vão ver na prática. Então, vamos ver um exemplo aqui simples ó, da aplicação da notação científica. Como nós convertemos um número muito grande ou muito pequeno, certo? Para esse formato. Exemplo 2 aqui, seguindo a sequência. Exemplo 2. A distância entre o Sol e a Terra é de 149 milhões e 600 mil quilômetros, certo? Então, veja que eu tenho aqui ó, um número que é bastante grande, certo? 149 milhões e 600 mil quilômetros. Essa seria a distância entre o Sol e a Terra. Escreva esse número em notação científica. Bom, gente, vamos lá. Preste atenção aqui. Ó. Eu vou fazer uma dinâmica que vai ajudá-los na hora da atividade. Para transformar em notação científica, o primeiro número, que nós chamamos aqui de x, ele tem que ser um número igual ou maior do que 1, porém tem que ser menor do que 10. Então, o que é que eu vou fazer, gente? Olha, eu posso fazer o seguinte, eu posso imaginar que eu tenho uma posição de uma vírgula aqui, ó, certo? E vou caminhar com essa vírgula até que eu tenha essa condição, esse condicionante. Então, por exemplo, se eu sair com essa vírgula e vir colocar ela aqui, não dá, não vai servir. Né? Eu teria 1496. Se eu colocar aqui, teríamos 149,6, muito maior do que 10. Se eu colocar aqui, ó, nós teríamos 14,96, é maior do que 10, não serve. Então, o que é que acontece? Eu tenho que colocar essa vírgula exatamente aqui, ó, entre o 1 e o 4. Porque vai ficar 1,4. Então, o número 1,4 se encaixa nessa condicionante aqui. Ó. É um número que é maior do que 1, porém ele é menor do que 10.
Então, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que caminhar com essa vírgula daqui para cá. Ou seja, eu tenho que sair dessa posição e vir para essa, certo? Aí, o que é que acontece? Ela caminhou daqui até aqui, ela caminhou uma determinada quantidade de algarismos. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou considerar esse número aqui agora como sendo o meu coeficiente. Eu posso desprezar os zeros. Então, o que é que acontece? Eu tenho 1,496, que vai ser multiplicado vezes uma potência de 10. Aí, vejam só, é a segunda parte da notação científica. Essa potência de 10 precisa de um expoente. Qual vai ser o expoente? Bom, preste atenção. Se eu tiver um número inteiro, que é o caso aqui, eu vou contar certo? Quantos algarismos essa vírgula caminhou até chegar nessa posição. Então, olha só, ele caminhou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, caminhou 8 algarismos. Então, vejam que aqui, ó, eu tenho a potência 10 elevado a 8. Então, o expoente aqui, ó, é a quantidade de algarismos que essa vírgula, que eu imaginei inicialmente nesta posição, quantos algarismos essa vírgula caminhou no sentido da esquerda até chegar na posição adequada. Então, nós verificamos aqui, ó, caminhou 8 algarismos. Então, por isso que ficou a notação científica neste formato aqui, certo? Essa definição final. Ou seja, a distância da Terra, que inicialmente é escrito aqui, ó, 149.600.000 quilômetros, pode ser representada agora de modo abreviado, ou seja, de modo escrito em forma de notação científica, desta forma, ou seja, pode estar lá dizendo a distância entre o Sol e a Terra corresponde a 1,496 vezes 10 elevado a 8 quilômetros. Então, essa é uma forma mais abreviada de você escrever esse número aqui. Então, isso, gente, esse formato que nós chamamos de notação científica está muito presente nas aulas de física, em vários conceitos, em vários conteúdos, certo? Vamos ver aqui mais alguns exemplos para que a gente possa reforçar essa transformação. Então, outros exemplos. Ó, então, eu tenho o número 35.000. Eu quero converter, transformar esse número em notação científica. Qual é o padrão? Vou fazer aqui bem direitinho, certo? Ó, eu imagino, inicialmente, é um número inteiro. Eu imagino que essa vírgula ela está nessa posição aqui, ó, certo? Finalzinho do número, do lado direito. Eu vou imaginar de modo que ela caminhe para uma posição que transforma esse número, que vai ser o meu coeficiente, em um número maior ou igual a 1, menor do que 10. Então, eu sei que a posição mais adequada é colocar essa vírgula, tirar ela daqui, ó, e colocar ela aqui, ó, porque aí ficaria 3,5. Então, esse já vai ser quem? Esse aqui já vai ser o meu coeficiente. Então, vejam só, eu já tenho aqui, ó, 3,5, um coeficiente. Aí, ó, sinalzinho de vezes, que é indicado aqui por um pontinho, certo? Ó, pontinho aqui para indicar o sinalzinho de vezes, rabisquei, mas vocês lembram depois. Sinalzinho de vezes. Aí, o outro número da notação vai ser uma potência de 10. Então, ó, base 10, já escrevi. Bom, como aqui eu tenho um número inteiro, o que é que eu vou fazer? Contar quantos algarismos essa vírgula caminhou dessa posição até chegar no outro lado. Então, ó, caminhou 1, 2, 3, 4 algarismos. Então, aqui, ó, 10 elevado a 4, certo? Positivo, porque eu tenho um número inteiro. Aqui, eu tenho o número 7.500.000. Eu quero transformar também em notação científica.
Lembrando, ó, veja como é padrão. Imagine que a vírgula está nessa posição e vou caminhar com ela de modo adequado até que ele transforme esse número, certo? Em um número que seja maior ou igual ou menor que 10. A posição adequada nesse caso é colocar essa vírgula aqui, ó, entre o 7 e o 5. Então, aqui eu já tenho o meu primeiro número da notação científica, 7,5, que nós chamamos de coeficiente. Esse número, coeficiente, vai ser multiplicado, sinalzinho de vezes, indicado pelo pontinho, por uma potência de base 10. Então, ó, potência de 10. Qual vai ser o expoente? Então, ó, o número de algarismos que essa vírgula caminhou até chegar na nova posição. Então, novamente, eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ela caminhou 6 algarismos para chegar na posição final. Então, eu tenho a potência 10 elevado a 6. O que é que acontece? E quando eu tenho um número decimal? O procedimento é bastante semelhante. O que vai, voltando aqui às potências de 10, o que vai determinar é a questão do expoente. Quando eu tenho um número inteiro, o expoente é um número inteiro positivo. Quando eu tenho um número decimal, o expoente da potência vai ser um número inteiro negativo, certo? A diferença está basicamente aí. Vamos ver na prática aqui, ó. Então, eu tenho o número 0,00023. É um número decimal, ou seja, o número tem vírgula. O que é que acontece? Bom, vejam que aqui, ó, eu já tenho a posição da vírgula, está nessa posição. O que é que vai fazer? Eu vou, novamente, ó, seguir aquele padrão. Eu quero um número que seja maior ou igual a 1 menor do que 10. Então, essa vírgula teria que sair daqui, ó, dessa posição, e vir adequadamente para cá. Que aí eu passaria a ter o quê? Eu passaria a ter 2,3, como acontece aqui, ó, realmente. Ó. Meu primeiro número, que é o coeficiente, corresponde ao número 2,3. Então, essa vírgula saiu daqui, desta posição, aí eu já estou visualizando ela, eu não preciso imaginar que ela está aqui no final, certo? Então, eu já estou vendo a posição dela, eu quero tirar essa vírgula dessa posição, trazer adequadamente para cá. Então, eu tenho 2,3. Sinalzinho de vezes, e o outro número vai ser uma potência de 10. Então, novamente, ó, base 10. Aí, o que é que acontece? Olha só, como é um número decimal, eu vou contar a quantidade de algarismos que essa vírgula caminhou, só que agora essa quantidade vai ser indicada como sendo um número negativo. Então, olha só, a vírgula saiu daqui, veio para essa posição. Só que ela caminhou uma, duas, três, 4 casas decimais. Então, por isso que o expoente ficaria o quê? 4 negativo, certo? Então, aqui, ó, potência de 10, nesse caso, ficaria a potência 10 elevado a 4 negativo. Último exemplo dessa nossa explicação. Bom, eu tenho o número 0,000000456. Transformando isso aqui para notação científica. Novamente, ó, eu já sei a posição da vírgula. Eu tenho que tirar essa vírgula dessa posição, que é um número decimal, e trazer adequadamente para onde? Para cá, ó, entre o 4 e o 5. Se eu colocar aqui, já não vai servir, porque ficaria 45. É maior do que 10, não pode. Então, eu tenho que trazer adequadamente para cá, para essa posição, certo? Então, esse vai ser o meu coeficiente. Então, ficou o quê? Ficou o número 4,56. Sinalzinho de vezes. E aí eu vou constituir agora a potência de 10, ó, base 10. Como é que eu vou indicar o expoente? Eu sei que o expoente vai ser um número negativo. O que é que eu vou fazer? Verificar. Quantas casas decimais eu tive que caminhar? Agora, no sentido da direita. Ó, eu tive que caminhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu caminhei 7 algarismos para a direita para chegar na nova posição. Então, por isso que a potência de 10 agora
tem expoente 7 negativo. Ok? Então, essa, gente, seria a forma de você representar a notação, um número em notação científica. Dê uma olhadinha depois, qualquer dúvida, reveja, porque é bastante simples. Isso vai fazer parte da nossa primeira atividade, certo? Bom, o que é que acontece? Nós vamos finalizando a nossa primeira aula de hoje. Como eu falei, foi mais simples, certo? Espero que vocês tenham compreendido e espero também que todos vocês estejam bem nesse momento, como já desejei inicialmente, que todas as famílias também estejam bem, certo? Ainda não é o momento adequado para a gente voltar às aulas presenciais. Esperamos que o mais breve tenhamos condições, mas sempre no finalzinho da minha aula eu costumo dizer aos meus alunos, e eu não vou deixar de repetir aqui para vocês, aula presencial, convívio em sala de aula, a gente recupera. O que não dá é a gente colocar a nossa vida em risco. Ainda não há vacinação para todos, e nós estamos vendo aí, a própria ciência já define isso, né? O isolamento social, o uso de máscara, a higienização, é a forma mais adequada de se prevenir enquanto não chega a vacinação, certo? Então, espero que o mais breve possível tudo isso possa passar e a gente possa retornar às nossas aulas presenciais, ok? Então, por enquanto, estaremos aqui no formato remoto, tentando atendê-los da melhor maneira possível. Então, um abraço e até a nossa próxima aula.